Sabemos que todo relacionamento com o narcisista é totalmente complicado, né? Porque, por exemplo, há uma espécie de insegurança do narcisista, porque ele é inseguro, e há uma relação de codependência da pessoa para o narcisista. Então você vê que na verdade, tem a tendência de puxar o outro. Por exemplo, que seria a vítima, quer se doar demais para ser aceito, e o narcisista, que exige demais do outro para se aceitar. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, quais são as 15 frases que se deve dizer a um narcisista, fique conosco até o final desse vídeo, do qual que eu vou falar para vocês quais são, na verdade, né, as atitudes, o que devemos tomar, na verdade, no relacionamento com o narcisista. Porque é interessante que você tem que ser totalmente indiferente, tá? Você tem que ser, por exemplo, totalmente direto e não dar espaço para ele, porque é muito difícil mesmo estabelecer um vínculo saudável com o narcisista. Porque quanto mais você tenta estabelecer uma espécie de vínculo, ele sempre vê uma possibilidade de tirar vantagem. A característica do narcisista é sempre tirar vantagem, e essa vantagem está relacionada ao quê? A ele terceirizar para você, né, por exemplo, todas as suas tristezas e as suas mazelas, né? Então ele sempre vai cobrar de você algo que nunca o preencherá. Interessante que é a partir daí que ele altera a percepção da realidade da vítima, e a vítima se sente obrigada, tá? Ela se sente totalmente obrigada mesmo a preencher esse poço sem fundo que é o narcisista. E quais são as 15 frases que você pode desarmar um narcisista? A primeira frase é: a sua frustração não é minha responsabilidade, tá? Ou seja, a felicidade dele não depende daquilo que você faça ou não para ele. Então, cada um tem que ter a responsabilidade de si. E o narcisista não tem. Ele tem mania de fazer o quê? Terceirizar as suas responsabilidades, né? Segundo, o sentimento que você tem por mim foi você mesmo que criou. Porque ele sempre tem a tendência de projetar no outro aquilo que ele deseja para si, sabe? Ou seja, ele acredita que o outro tem a obrigação de lhe fazer feliz. A terceira frase significa: eu estou te ouvindo, né? Ou seja, ele sempre espera que você seja passivo para poder interrompê-lo. Cada vez que você o interrompe, ele vai sempre falar alto, porque a atitude dele é praticamente a atitude de uma criança. Então, se ele estiver falando, você só repete aquilo que ele fala. Estou te ouvindo, ok? Estou te ouvindo. A quarta frase é você falar para ele: lamento por você estar assim, ou seja, você não vai pegar nenhuma das projeções que ele lança sobre você, e você diz apenas que lamenta pelo seu estado psicológico, somente fala isso. A quinta frase é: está tudo ok. É tipo você fala: tudo bem, tudo bem, tudo bem. É tipo você colocando um ponto final. Interessante que para cada situação você vai falar uma frase dessa, né? A situação que estiver de acordo com o seu contexto relacional com o narcisista. A sexta frase é você falar o seguinte para ele: você tem a sua opinião e eu a minha. Então você não deve abrir mão dos seus valores. Interessante que se você não tem uma opinião própria, você é totalmente passivo às artimanhas do narcisista. Então quando você estabelece um limite, ele vai te respeitar, mesmo te odiando. Mas você tem que ter uma atitude fixa, tá? Você tem que ser irresoluto, né? Ou seja, fica
ficar os pés no chão e falar: eu não mudo as minhas convicções. A 7ª frase que você tem que falar para ele é o seguinte: eu entendo os seus sentimentos. Embora que ninguém, na verdade, entenda os sentimentos do outro, nós apenas podemos aferir, mas o que você pode dizer para o narcisista para que ele se acalme é você falar: eu entendo os seus sentimentos, entendo por você ficar desse jeito. A 8ª frase você diz para ele o seguinte: eu não gosto do jeito que você me trata. Eu não gosto como você fala comigo. Não gosto da sua atitude. E você ser seco e demonstrar os fatos. Se ele for discutir com você, abre mão dessa discussão, tá bom? Ou seja, você fala que você não quer que ele te trate dessa maneira. Ou seja, ele sempre tende a ser desrespeitoso quando uma pessoa não tem uma opinião forte, né? Agora significa a 9ª, né? A 9ª frase você diz para ele: eu não quero discutir. Não discuto com você, não discuto. Tudo bem, ok, estou te ouvindo, lamento por você estar assim, a sua frustração não é minha responsabilidade, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu entendo os seus sentimentos, ok? Então, eu não quero discutir, tá? E a 10ª frase também você diz o seguinte: eu faço o que quero, independente da sua opinião. Você tem a sua vida e ele tem a dele. Como ele sai, na verdade, e não te dá justificativas, você também não deve dar justificativas para ele, tá? Conquanto que você saiba aquilo que quer, você tem a sua opinião e já está se estabelecendo para romper esse relacionamento abusivo com o narcisista, tá? A 11ª frase você diz o seguinte: estou pensando sobre o que conversamos. Por mais que você não pense, por mais que você despreze todas as mazelas e besteiras que o narcisista faz, você apenas fala isso porque ele apenas vai alimentar, na verdade, a ilusão que você está pensando a respeito. Mas na verdade você não está pensando a respeito. Você está pensando nos seus problemas, no seu trabalho, como é que você vai resolver a sua vida, como é que você ganha dinheiro, como é que você, sabe, vai encontrar os seus amigos ou a sua amiga, ou vai fazer aquilo que você gosta. Mas você finge para ele que está pensando sobre o assunto só para ele descolar de você, tá? A 12ª frase você diz o seguinte: você não tem nenhuma obrigação em concordar comigo, né? Ou seja, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, cada um leva a sua vida e cada um com seus problemas, né? Então o narcisista ele acha que o problema dele é sempre culpa sua, mas na verdade os seus problemas têm a ver com o narcisista. Por quê? Ele faz stalking, ele faz hoovering, ele faz gaslighting, ele tenta te convencer, ele tenta na verdade te desprezar. Então você estabeleça isso para ele, tá bom? A 13ª, eu tinha dito 15 frases, mas na verdade é 14. A 13ª é: eu tenho o direito de dizer o que eu sinto. Olha, como ele também tem, você também tem todo o direito de falar aquilo o que você sente, independente da opinião dele. Se ele grite ou não, você fala e pronto, e estabeleça o método da pedra cinza. Fala, ok, cada um do seu lado, sem problema. E a 14ª frase, né? Ou seja, seria até uma espécie de redundância, conforme alguma que eu vou dizer aqui, mas você diz o seguinte: entendo o seu ponto de vista. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então as coisas, elas sempre têm a tendência de ser totalmente relativas. É relativo ao narcisista, mas para você não é, né? Para você ele tem a certeza. Para ele, na verdade, há sempre um leque de probabilidades. Ele aceita aquilo que ele faz, mas aquilo que o outro faz não, tá? Então você pega e fala isso com ele, tá bom? Então você vê, na verdade, que todo relacionamento é praticamente complicado. Até mesmo você tendo um relacionamento saudável e até mesmo você tendo um relacionamento com o narcisista. Então o que eu falei para vocês aqui são as 15 frases que você deve dizer a um narcisista para que ele, na verdade,
se distancie de você paulatinamente, até ele verificar que você é uma espécie de espelho que quebrou, né? Porque enquanto ele vê que você é um espelho da vontade dele, ele vai continuar. Mas quando você quebra esse espelho, ele vê todos os seus desejos fragmentados e ele vai procurar, na verdade, por outros alvos, por outras vítimas, porque na verdade o narcisista é uma espécie de um parasita existencial. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão de notificações e dê um joinha, viu? E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.